Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, de verdade, do fundo do meu coração. Hoje eu resolvi sentar aqui nesse cantinho para conversar um pouquinho com vocês sobre vulnerabilidade. Afinal de contas, por muito tempo, esse tema na minha vida foi um tema que eu tentava não conversar, não falar sobre isso, tentar esquecer. Eu sempre atrelei, eu não sei se você já fez isso, mas eu sempre atrelei a vulnerabilidade, as minhas vulnerabilidades, a fraquezas minhas. E por alguns momentos e por algumas razões, eu não queria nem conversar sobre isso. Porque eu não sabia como eu mesma lidar com as minhas fraquezas, né, com as minhas vulnerabilidades, por medo de ser julgada, de ser condenada, enfim. E aí, conhecendo um pouco mais sobre o Senhor e querendo ouvir mais dele, né, entender um pouco mais desse seu mistério, ministério e amor, eu comecei a entender que as nossas vulnerabilidades não necessariamente estão relacionadas às nossas fraquezas no sentido pejorativo da palavra. Né? Assim como o apóstolo Paulo nos dizia, parafraseando ele, né, aqui, nos nossos momentos de fraqueza, né, o Senhor nos faz mais fortes. Tá? Então a gente pode sim encontrar beleza na vulnerabilidade. E aí, nesses dias, né, ruminando isso na minha mente, eu estava escutando a um ministério que eu gosto muito, né, e o podcast do Ministério Jesus Cop. E aí eu gosto bastante deles, todo o ministério que eles têm, enfim, é incrível. Se você ainda não conhece, tá perdendo muito, eu indico muito que você possa conhecer. E o pastor do Ministério Jesus Cop chama Douglas Gonçalves. E o pastor Douglas, ele além de pastor, ele é psicólogo, né? E ele contou nesse podcast, eu vou tentar resumir, eu não lembro muito bem a história, mas eu vou tentar resumir aquilo que me chamou a atenção, que quando ele fazia psicologia, teve um dia aí que ele precisou fazer um trabalho com os colegas e o professor pediu para que eles pudessem listar aí frases que comunicavam pessoas. E eles fizeram isso, acredito que no final eles apresentaram, né? E ao final de tudo o professor falou uma frase super simples e que parece que nenhum deles tinha, enfim, citado, mas que conecta muitas pessoas. E essa frase é o eu também. E naquele momento o Senhor falou tremendamente ao meu coração, sabe? Porque é tão mais fácil, né, quando a gente tá passando por alguma situação, quando a gente quer resolver algum problema, a gente vai procurar as pessoas que já viveram aquilo, ou que já, enfim, trabalharam naquilo, que já estudaram sobre aquilo, as pessoas que têm experiência naquilo. Porque o eu também conecta pessoas. Né? Na minha vida aqui particular, eu sou advogada e eu consigo me aproximar muito mais dos meus clientes quando eu digo, eu já atuei numa causa bem parecida, olha, eu também já fiz isso antes, já deu certo, vamos por aqui, eu já sei qual é o caminho, né? Porque o eu também realmente nos conecta. E aí eu vou chegar agora onde é que tem relação com Cristo isso, né, gente? Então, assim, o Senhor, né, ele entende das nossas vulnerabilidades, porque ele também foi vulnerável. Ele também escolheu, mesmo sendo Deus, ser humano, se fazer carne, vir aqui para essa terra, para viver de forma vulnerável, para gerar conexão com a gente. Não existe nada, e eu posso desafiar você nesse momento, não existe nada que você possa passar na vida, que você não converse com o Senhor e que Ele não diga, eu também. Eu sei o que você está passando, porque eu também passei por isso. Gente, desde o nascimento até a morte de Jesus, ele foi vulnerável, ele viveu vulnerabilidades. Quer ver? Existia um meio muito melhor de o Senhor nascer. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele poderia ter nascido no berço de ouro mais lindo do mundo, mas ele nasceu numa manjedoura. Quer lugar mais vulnerável para se nascer do que numa manjedoura? Durante todo o período que Jesus viveu, ele foi carpinteiro, ele viveu de vulnerabilidades, ele viveu de uma sociedade vulnerável, né? Certamente ele questionou inúmeras coisas, certamente ele passou por algumas frustrações. Ao iniciar o ministério de Jesus, ele já começa no deserto, ele já começa de forma vulnerável, né? Jesus, ele foi acusado por coisas que ele não fez. Jesus, ele foi traído. Jesus, ele foi negado por uma sociedade, pelos próprios seus, né? Pelas próprias pessoas que diziam o tempo inteiro que falavam em nome dele, mas eles não reconheceram a Jesus. Jesus, ele foi morto numa morte de cruz, a pior morte que alguém poderia morrer naquela época. Só os piores bandidos, né, da época morriam daquela forma e Jesus morreu, sendo ele santo, de forma extremamente vulnerável, de forma extremamente sofrida. Jesus, ele passou por um processo, talvez o processo mais vulnerável da vida dele, foi no momento de morte em que ele se sentiu distante do seu pai, né, e que ele pergunta ali para o seu pai, por que me abandonastes? Então, não existe nada que eu e você possamos viver, nenhuma vulnerabilidade, nenhuma dor que o Senhor ele não entenda, porque Ele se permitiu ser vulnerável e viver as suas vulnerabilidades para que Ele pudesse se conectar conosco e dizer eu também. E por muitas vezes eu já disse inúmeras dores para Jesus,
né? Ah, Jesus, por que eu tô sendo julgada por isso? Se não fiz nada, né? Por que as pessoas estão falando só a meu respeito se elas não me ouvem, se elas nem me dão o direito de conversar com elas? Por que, Senhor, que eu tô passando por isso? E o Senhor fala, ah, filha, olha, eu te entendo perfeitamente, porque eu também fui julgada, fui condenado por coisas que eu não fiz. Mas as pessoas acreditavam que eu tinha feito. Fica tranquila. Ah, Senhor, por que essa traição aqui dói tanto? Por que eu tive que passar por isso? E o Senhor olha pra mim e fala, olha, filha, eu sei exatamente a dor disso porque eu também fui traído. Ah, Senhor, por que eu estou tão, tão distante? Por que eu me sinto tão só? E o Senhor fala, olha, filha, eu também passei por um processo em que eu me senti só. E qualquer coisa que a gente possa viver nessa vida, qualquer vulnerabilidade, qualquer fraqueza, qualquer dor, qualquer processo, eu desafio você mais uma vez, pergunte para o Senhor. Certamente existe essa conexão, porque o Senhor também passou por isso. Ele não precisava, mas foi por amor a nós que Ele se permitiu passar por isso. E todo o processo de vulnerabilidade que a gente passa gera em nós dependência. É muito ruim, né? A gente depender de alguém, depender de alguma coisa, depender de circunstâncias. Passo por isso na minha vida, né? Como eu disse, no meu trabalho eu fico o tempo inteiro dependendo de outras pessoas, dependendo do juiz, dependendo de um despacho, dependendo disso, dependendo daquilo, para eu conseguir dar adiantamento no processo, dependendo de prazo. E é ruim às vezes, mas a gente depende de Deus. Quando a gente depende de Deus, a gente está dependendo do Criador das nossas vidas. E Ele sabe exatamente como curar, como tratar, como sarar as nossas vulnerabilidades. Então toda vulnerabilidade faz de nós dependentes daquele que tem a resposta, tem a solução. Jesus, em todo o processo de vulnerabilidade que ele passou, ele tinha o Deus, ele tinha o Pai dele, o nosso Pai. Ele orava, ele perguntava, ele se sentia encorajado, ele sabia o que fazer exatamente, porque ele ouvia a voz certa. Ele sabia que naquela vulnerabilidade, naquele momento, ele tinha alguém por ele. Até naquele momento de morte ali, Jesus sabia que ele estava aqui porque o Senhor tinha um propósito muito maior, que era nos resgatar, que era nos salvar, que era nos remir, né? Então, toda vulnerabilidade, gente, não necessariamente tem a ver com as nossas fraquezas, não no sentido pejorativo, né? Tem a ver com o que o Senhor já fez e o que Ele continuará fazendo em nós e através de nós. Para toda vulnerabilidade há propósito. E a gente só vai conseguir enxergar isso quando a gente entender que existe conexão nas nossas vulnerabilidades com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E essa conexão gera em nós dependência. E somente quando a gente realmente depende, descansa, entrega ao Senhor as nossas vulnerabilidades, os nossos medos, as nossas feridas e frustrações, a gente vai conseguir enxergar o propósito e, melhor ainda, viver o propósito do Senhor. E é isso que eu desejo para você. Existe beleza na vulnerabilidade, então vamos viver. Que Deus te abençoe, um excelente dia para você aí, ou noite, não sei que horas que você está assistindo isso. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.